A paz do Senhor. Vamos à leitura da Bíblia Sagrada em um ano. Hoje, 25 de agosto de 2024, nosso 238º dia da leitura. Estamos realizando a leitura na Bíblia Sagrada da UIADSE, na nova tradução na linguagem de hoje, da Sociedade Bíblica do Brasil. Hoje, nossa leitura está em Ezequiel 1, 2 e 3. Vamos acompanhar juntamente comigo. Ezequiel, capítulo 1. O trono de Deus. No dia 5 do quarto mês do ano 30, eu, o sacerdote Ezequiel, filho de Buzi, vivia na Babilônia, na beira do rio Quebar, junto com os judeus que haviam sido levados para lá como prisioneiros. O céu se abriu e eu tive uma visão de Deus. Quando isso aconteceu, fazia 5 anos que o rei Joaquim estava preso. Ali na Babilônia, na beira do rio Quebar, eu ouvi o Senhor falar comigo e senti o seu poder. Olhei e vi uma tempestade que vinha do norte. Raios saíam de uma nuvem enorme, e em volta da nuvem o céu estava em fogo, e no meio do fogo havia uma coisa que brilhava como bronze. No meio da tempestade, vi o que me pareciam 4 animais. A sua forma era de gente, porém cada um tinha 4 caras e 4 asas. As pernas deles eram retas e tinham cascos que eram parecidos com cascos de touro e que brilhavam como bronze polido. Além das 4 caras e das 4 asas, cada um tinha 4 mãos de gente, uma debaixo de cada asa. 2 asas de cada animal estavam abertas, com as pontas tocando uma na outra. Assim os animais formavam um quadrado e andavam em grupo, sem virar o corpo. Cada animal tinha 4 caras diferentes. Na frente, a cara era de gente, do lado direito era de leão e do lado esquerdo era de boi, e atrás a cara era de águia. 2 asas de cada animal se abriam para cima e tocavam as pontas das asas dos animais que estavam ao seu lado, e com as outras 2 asas eles cobriam o corpo. Cada animal podia olhar para as 4 direções, e por isso o grupo ia onde queria, sem precisar virar. Entre os animais havia uma coisa que parecia uma tocha acesa e que estava sempre em movimento. O fogo aumentava e do fogo saíam relâmpagos, e os animais corriam para cá e para lá como relâmpagos. Quando eu estava olhando para os 4 animais, vi 4 rodas no chão, uma ao lado de cada um deles. As 4 rodas eram iguais e brilhavam como pedras preciosas. Dentro de cada roda havia uma outra roda atravessada, e assim, sem virar as rodas, podiam rodar em qualquer direção. Os aros das rodas eram cobertos de olhos. Quando os animais andavam, as rodas rodavam ao lado deles. Quando os animais subiam da terra, as rodas também subiam. Os animais iam aonde queriam, e as rodas faziam o que os animais faziam, porque os animais os controlavam. Assim, toda vez que os animais andavam ou paravam ou subiam do chão, as rodas faziam o mesmo. Acima das cabeças dos animais havia uma coisa que parecia uma cobertura curva feita de cristal brilhante. Debaixo da cobertura, cada animal abria 2 asas na direção das asas do outro que estava ao seu lado e cobria o corpo com as outras 2 asas. Eu ouvi o barulho das suas asas quando voavam. Era como o rugido do mar, como o barulho de um grande exército, como a voz do Deus Todo-Poderoso. Quando paravam de voar, abaixavam as asas, mas ainda se ouvia um som que vinha de cima da cobertura que estava sobre as cabeças deles. Acima da cobertura curva havia uma coisa parecida com um trono feito de safira. Nele estava sentado alguém
que parecia um homem e que brilhava como se fosse bronze no meio do fogo. Todo ele brilhava com o mesmo clarão de fogo, e a sua luz tinha todas as cores do arco-íris nas nuvens. Esta era a luz brilhante que mostra a presença da glória do Senhor. Capítulo 2. Deus chama Ezequiel para ser profeta. Quando vi isso, caí e encostei o rosto no chão. Então ouvi uma voz que dizia: Homem mortal, fique de pé, eu quero falar com você. Enquanto a voz falava, o Espírito de Deus entrou em mim e me fez ficar em pé, e eu ouvi a voz dizer: Homem mortal, eu o estou mandando ao povo de Israel, que se revoltou e se virou contra mim. Eles ainda são rebeldes, como os antepassados deles também eram. São teimosos e não me respeitam. Estou mandando você para dizer a eles aquilo que o Senhor Deus quer dizer. Tanto se derem atenção a você, como se não derem, eles vão saber que um profeta esteve no meio deles. Mas você, homem mortal, não precisa ficar com medo deles, nem do que eles disserem. Eles os desafiarão e desprezarão. Viver no meio deles será como viver no meio de escorpiões. Mesmo assim, não tenha medo daqueles rebeldes, nem de qualquer coisa que eles disserem. Diga-lhes tudo o que eu mandar, quer eles lhe deem atenção ou não. Lembre que eles são teimosos. Homem mortal, preste atenção no que eu estou dizendo. Não seja teimoso como eles. Abra a boca e coma o que eu vou dar a você. Aí vi uma mão que se estendia para mim, segurando um rolo. Ela o desenrolou e vi que nos dois lados haviam coisas escritas, e o que estava escrito eram gritos de dor, lamentos e gemidos. Capítulo 3. Deus disse: Homem mortal, coma esse rolo, depois vá e fale ao povo de Israel. Então abri a boca, e ele me deu o rolo para comer. E disse: Homem mortal, coma esse rolo que lhe estou dando. Encha o seu estômago com ele. Eu comi, e era doce como mel. Então Deus disse: Homem mortal, vai e diga ao povo de Israel o que eu ordenar. Não estou enviando você a uma nação que fala uma língua estrangeira difícil, mas aos israelitas. Se eu enviasse a grandes nações que falam línguas difíceis que você não pudesse entender, elas dariam atenção a você. Porém, o povo de Israel não vai lhe dar atenção, pois eles não querem ouvir o que eu digo. Todos eles são teimosos e rebeldes. Mas agora eu vou fazer com que você se torne tão teimoso e duro como eles. Farei com que você fique tão forte como uma rocha e tão duro como um diamante. Por isso, não tenha medo, nem se assuste com esses rebeldes. E Deus continuou: Homem mortal, preste bem atenção e lembre de tudo que eu estou dizendo. Depois, vá falar com os seus patrícios que foram levados para o cativeiro. Diga-lhes o que eu, o Senhor Deus, estou dizendo, tanto se lhes derem atenção como se não derem. Então o Espírito de Deus me levou para um alto, e eu ouvi atrás de mim uma voz forte como um trovão, e a voz gritava: Louvem nos altos céus a glória do Senhor. Ouvi as asas dos animais batendo, juntas no ar, e também o barulho das rodas, que era tão forte como a de um trovão. Aí o poder do Senhor me dominou, e o Espírito me levou dali. Aí eu fiquei zangado e cheio de amargura. Então fui até o Abibe, na beira do rio Quebar, onde estava vivendo os judeus, que haviam sido levados como prisioneiros. E fiquei ali 7 dias, espantado com o que tinha visto e ouvido. O profeta como vigia.
Depois desses 7 dias, o Senhor Deus falou comigo assim: Homem mortal, eu o estou pondo como vigia para a nação de Israel. Você entregará a eles os avisos que eu lhe der. Se eu anunciar que um homem mau vai morrer, e você não avisar esse homem para que pare de fazer o mal, aí assim salve a sua vida, ele morrerá como pecador, e você será o responsável pela sua morte. Se você avisar um homem mau e ele não deixar de pecar, ele morrerá ainda pecador, mas você não morrerá. Se um homem direito começar a fazer o mal e eu o puser em uma situação perigosa, ele morrerá se você não o avisar. Ele morrerá por causa dos pecados dele. E eu não o lembrarei do bem que ele fez, e você será responsável pela morte dele. Se você avisar o homem direito para que não peque, se ele der atenção a você e não pecar, então ele ficará vivo e você também não morrerá. Ezequiel fica mudo. Eu senti a presença poderosa do Senhor Deus e ouvi dizer o seguinte: Levante-se e vá até o vale, que eu falarei com você ali. Então fui até o vale e lá vi a glória do Senhor, como já havia visto na beira do rio Quebar. Eu caí com o rosto no chão, mas o Espírito de Deus entrou em mim e me pôs de pé. E Deus me disse: Vá para casa, feche-se dentro dela. Você, homem mortal, vai ser amarrado com cordas e não poderá sair. Vou paralisar a sua língua e você não poderá avisar essa gente rebelde. Depois, quando eu falar de novo com você e lhe devolver a fala, você dirá a esse povo o que, o que eu, o Senhor Deus, disser. Alguns deles vão ouvir, mas outros não, porque são um povo rebelde. Essa foi a nossa leitura de hoje. Já podemos ticar como tarefa concluída em nosso formulário de leitura anual. Esperamos por você amanhã.